Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. É uma grande alegria ter você por aqui. Vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Desde já, quero convidar você que está aí acompanhando este vídeo a se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé e ativar o sininho. Curtir este vídeo e deixar o seu comentário. Vamos com muita fé então iniciar esse nosso momento rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira, depois das cinzas, dia 19 de fevereiro, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos então juntos agora meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje. Estamos vivendo o tempo da Quaresma, em preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E como podemos viver bem este tempo quaresmal? Vivendo a oração, vivendo a penitência, o jejum e também a caridade, a esmola, o amor para com o próximo. São meios para bem vivermos este tempo da Quaresma. E o Evangelho de hoje nos fala de um desses meios, o jejum. Mas qual é o sentido do jejum? O jejum deve ter um sentido de nos aproximarmos de Deus, de crescermos em nossa fé, de crescermos no amor a Deus e no amor ao próximo. Senão o jejum fica sem sentido, vira algo que estou me abstendo de um alimento. Pode ser até quando você vai fazer um exame de sangue, olha, tem que ficar em jejum. E aí você vai, faz o exame de sangue e depois se alimenta. Ele não tem um sentido espiritual. Então o jejum, ele deve ter este sentido de nos aproximarmos, de vivermos uma comunhão ainda maior com nosso Senhor Jesus Cristo. Senão acaba ficando meio que vazio, não é mesmo? E no próprio Evangelho de hoje, os discípulos de João se aproximaram e perguntaram ali a Jesus por que razão nós, os discípulos de João e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não. Olha, Jesus estava ali no meio deles, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles tinham que viver aquela experiência, viver da melhor maneira estando junto de Jesus aos seus pés, o escutando, estando ali unidos verdadeiramente a Cristo Jesus. Então naquele momento não era a hora de fazer jejum, por isso que Jesus fala, olha, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. Jesus estava com eles. O jejum teria sentido quando Jesus fala aqui, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. E aí sim, eles jejuarão, aí sim terá este sentido de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, o jejum, ele é um meio, é uma busca de Deus, deve ter esse sentido de nos aproximarmos, de crescermos na nossa fé, de vivermos uma comunhão maior com nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, devemos ter a preocupação para com os outros, vivendo também a caridade que a Quaresma nos chama a viver,
a caridade, o amor, a esmola para com o próximo, para com aquele que necessita de um alimento. Então, que a gente possa fazer sim jejum. Agora é tempo de jejum, de nos aproximarmos de Deus, mas vamos fazer com esse sentido, nessa ótica do amor de Deus, na ótica de uma verdadeira conversão, de nos aproximarmos ainda mais de Deus, ou seja, olhando também para o nosso irmão necessitado, né? Se nós, Jesus até mesmo fala, né, de que serve jejuar, de que serve fazermos muitas e muitas asceses, se nós não usamos, como diz o próprio Senhor Jesus, de misericórdia, de compaixão, de piedade para com o nosso irmão que está necessitado. O jejum faz bem para nós, nos aproxima do Pai, nos torna mais compassivos com aqueles que estão passando necessidade, passando fome. O jejum, ele dilata o coração, ele ilumina o nosso coração, a nossa mente, aumenta a nossa fé. Então, né, uma boa maneira de você fazer jejum é você deixar de comer algo, por exemplo, uma carne, e com esse dinheiro que você iria comprar essa carne, você compra uma marmita para uma pessoa de rua, alguém que está necessitando de um alimento, ou seja, você reverte o seu jejum para o bem do próximo, do necessitado. Pois é, o jejum, além de tudo, ele é uma escola de domínio de nós mesmos. No nosso combate espiritual, nós temos a tendência para o erro, para o pecado. É muito fácil pecarmos, errarmos, porque a gente tem, né, o pecado original nos leva a essa tendência do erro, do pecado, nos impulsiona para isso, mas com esse autocontrole, o jejum nos ajuda a termos este domínio de nós mesmos, né, fortalecendo o nosso espírito, tonificando a nossa fé. Então, essa privação do alimento contribui para o domínio das tendências erradas, pecaminosas. E quem controla o seu apetite domina também os seus desejos ruins. Pois é, o jejum, ele não deixa a gente se dominar pelos vícios, ele ordena os nossos afetos. Portanto, jejuar é conquistar a liberdade, é abandonar os apegos, se libertar das escravidões, dos vícios, das paixões do mundo. Do jejum vem então a liberdade, a alegria, a paz, o autodomínio, portanto a vida em plenitude. Então, vamos sim viver esta quaresma de uma maneira realmente boa para nos aproximarmos de Deus. E quais são esses meios para bem vivermos este tempo quaresmal? O jejum, com este sentido, com essa ótica da fé, também a oração e a caridade, o amor para com o nosso próximo. E tudo isso tem o sentido último do que? De crescermos no nosso amor a Deus e ao próximo, de crescermos na nossa fé, de vivermos uma conversão. E se você gostou aqui deste vídeo, deixe um joinha se possível aí no YouTube, o like, o seu comentário, deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Que Deus te abençoe muito por intercessão de nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!